Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio Eu sou o Adolfo. e esse é mais um bate-papo informal com o espiritualista Adolfo Marcos dos Santos, dentro da nossa série Estudando o Novo Testamento. Na verdade, né, nós fizemos na semana passada um primeiro vídeo com o Adolfo, né, falando sobre a crucificação, e hoje nós pretendemos terminar, né, Adolfo? Vai ser certamente o nosso último capítulo do Novo Testamento, uma vez que a É, gente não vai entrar no Ato dos Apóstolos, né? Então tá, não vai mandar dar o like, não? E isso aí, pessoal. Não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, Deixar seu comentário. de se inscrever, de repassar para os seus amigos e de nos ajudar na nossa campanha para chegarmos aos 400 400. inscritos. Então E tá aí, joia. Adolfo, podemos ir? Está preparado para falarmos um pouco mais sobre Jesus? preparado nunca. Estamos a caminho. Tá bom. Adolfo, nós temos em João 17, 3, 5, né, uma passagem que mostra, digamos assim, uma saudade de Jesus do Pai. Aí eu vou especificamente nesse trecho. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Isso significa que Jesus é uma alma, digamos assim, com uma certa longevidade, que já teve muitas experiências encarnatórias até chegar à condição que ele tinha de, talvez, né, o maior mestre espiritual desse planeta? É, nós não temos essa noção dessa última frase aí, maior mestre. Na condição de encarnado, Jesus foi a máxima consciência que passou por aqui. Isso aí os nossos amigos espirituais salientam muito, muito, né? Na condição de encarnado. Agora, na condição de desencarnado, na psicosfera do planeta, nós não temos essa informação. Eu acho que a espiritualidade vai encontrar até dificuldade, porque que nome vai dar? E às vezes essas consciências fizeram parte de uma época tão longínqua que nós não teremos nem como assimilar o nome, né? De acordo com a língua, né? Com o idioma da época e por aí afora. Agora, como autoridade moral, em todas as épocas, desde que o planeta foi criado, ele é o maior de todos. Então, por isso que nós já aprendemos e ficamos assim até com aquele garrafo. Jesus é o guia dos nossos guias. Então, tendo Jesus como modelo, nós fazemos maravilha. Agora, também tem uma informaçãozinha que o Ramatiz cita no Mensagens do Astral, um livro ditado ao Ensino Myers em 1949, que um físico norte-americano, George Gamow, ele chegou à mesma conclusão do que está citado no livro do Ramatiz, e outras obras, por exemplo, a Helena Blavatsky também chegou a essa conclusão na teosofia, que o universo criado dura um tempo máximo, pela desintegração natural, de 4 bilhões 320 milhões de anos. E aí, no livro Mensagem, não, O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, nós colocamos até uma exposição sobre, está até aqui o livro aqui, uma exposição sobre como calcular, e nós chegamos exatamente a esse valor, que o George Gamow e o Ramatiz cita no livro dele, né? Então, diz o Pietro Baldi, a Terra já está mais ou menos na metade do seu tempo. Então, ela já consumiu aí 2 bilhões de anos. Daqui a mais 2 bilhões de anos, que é um piscar de olhos, a Terra deixará de existir. Ok. Então, quando Jesus ali falou, Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha em ti antes que o mundo fosse feito, para nós fica a lição, pelo menos de um tempo, de uma idade sideral. Que espírito é esse que participou da criação da terra? Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha em ti, quer dizer, antes de reencarnar, né? E a gente tem aquela noção da idade, da experiência sideral, atualmente atuando na Terra. E antes, só Deus sabe por onde esse espírito andou, quantos corpos já nasceram e já morreram em função da idade, coisa que vai acontecer com vocês também. Morreram em função da idade. Essas energias já formaram outros universos. Então, glorifica-me agora, com aquela glória que eu tinha em ti quando ele estava fora da matéria, antes que o mundo fosse feito. Então, antes do mundo existir, ele já existia como a consciência consciente.
Por isso que ele pode ser considerado o administrador mesmo da humanidade, né? Então, o que mais nós nos motivamos para a vida, o prazer íntimo, imagina só, para nós que abraçamos Jesus como guia dos nossos guias, nós estamos assim, motivados por essa causa. Representar Jesus, refletir para o mundo a mensagem, a palavra dele, né? Uma palavra de carinho, de ternura, de brandura, uma palavra para ilustrar a vida e aquela pessoa sair daquela frequência que está com a sua angústia, com o seu mal-estar, com a sua doença biológica e simplesmente desaparecer. Pode ser que nós não consigamos, mas já tem muita gente que consegue com a palavra, a expectativa, eu estou indo me encontrar com fulano de tal, e aquela motivação íntima já é suficiente. E quando a gente chega perto, imaginemos. Então, quando hoje se fala da presença dessas superconsciências, um item dos adventos é desfazer esses bloqueios que nós colocamos as grandes consciências muito apartadas de nós, embora todos nós consigamos aceitar a onipresença de Deus. Então, se Deus é onipresente, por que que os seus filhos, os seus intermediários, estão distantes? Então, quando se fala, vamos orar, vamos cantar, vamos fazer orações, vamos fazer... É simplesmente melhorar a nossa frequência, porque Deus está presente em todos os redutos do universo. Numa linguagem mais material, o universo externo é o corpo de Deus. Ok. Então, no próximo aqui, a gente queria que você falasse um pouquinho dessa passagem de João, do capítulo 16. Alguns, né, em algumas Bíblias está escrito como obra do Paráclito, em outras, obra do Espírito Santo, outras falam que é o Conselheiro. Então, diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E aí, quando ele fala isso aqui, né, do pecado, da justiça e do juízo? Então, o que acontece? Hoje, com a literatura espiritualista que nós já temos, nós já comungamos. Não existe pecado na obra de Deus. Nós até, num dos nossos livros, nós colocamos, vamos considerar, entre aspas, pecado, quando nós temos o conhecimento do que é certo e agimos errado. Então, é um pecado na nossa mente, na nossa alma, porque aí vem a culpa, vem o remorso. E para nós que vamos desencarnar daqui mais um segundinho, quando nós chegarmos do outro lado da vida, vem aquela coisa. Então, pecado não existe. Então, existem erros e acertos. Em função dos nossos erros, nós temos aí a reação das nossas ações. E os nossos acertos vão somando os nossos valores, a nossa melhora moral, consequentemente, a nossa vivência ética. Deixa eu perguntar aqui, quando ele fala desse conselheiro, né, desse paráclito, seria o consolador prometido que ele está se Então, o que referindo? acontece? Essa colocação nós podemos atribuir, mas não há uma orientação específica. No meu caso, eu não tenho referência ao Consolador, né? Ao kardecismo, ou mensagem dessa natureza. Mas serve para nós que nós falamos anteriormente. Periodicamente, os mundos recebem novos ensinamentos, de acordo com a mensagem. Jesus, por exemplo, se ele agora reencarnasse, ele falaria aquelas maravilhas, mas traria acréscimos para o entendimento de uma sociedade mais intelectualizada. Então, você vê só quantos exemplos materiais ele pegou exatamente em função daquilo que nós conhecíamos naquela oportunidade. Hoje já poderia transcender um pouco mais, mas a essência é a mesma, porque a lei de Deus é perfeita. Não há ajuste na lei de Deus. Nós é que vamos nos ajustando para que nós consigamos viver melhor. Então, e aí justifica o porquê, e daqui a pouquinho nós vamos ter um pouco mais de informações, o porquê de periodicamente nascer.
um Sai Baba aqui, um Dalai Lama ali, um Chico Xavier aqui, um Divaldo ali, quer dizer, fazemos parte de um planejamento. Você vê só, mesmo em ambientes diferentes, Sai Baba lá, tão longe, do outro lado do mundo, e nós fazemos parte desse conclave. Um monte de espíritos nas diversas hierarquias espirituais e dedicados às vertentes do conhecimento humano, né? Todos empenhados na mesma causa. Reformulação de valores para nós entendermos as duas leis fundamentais, porque essas leis são libertadoras. As leis da reencarnação e a lei de causa e efeito. Por essas duas leis no nosso dia a dia, como experiência, nós seremos não estressados, gente, agora eu faço isso, não faço, faço. Não, ela fica tão entranhada na nossa alma, igualzinho quando a gente pergunta, alguém pergunta quanto é 2 mais 2. Em condições normais, nós sabemos responder. É um processo natural. Então, quando atingirmos essa naturalidade, as nossas ações serão divinas, serão maravilhosas, que a gente não precisa racionalizar. Porque hoje, amanhã ou em algum momento, nós deixaremos de racionalizar. E essa falta de não racionalizarmos é que brota de nós a emoção pelo sagrado, pelo divino. É uma coisa tão espontânea, que a gente não tem. É igualzinho, qual é o seu nome? Rita, Silvio, Adolfo. É uma coisa tão natural, que não precisa racionalizar. Então, falar de Deus, falar da divindade, quanto mais natural for, é uma maravilha. Organicamente falando, emocionalmente falando, energeticamente falando, e a nossa aura resplandece. Adolfo, qual é o significado para todos nós, né, em relação àquela predição de Jesus de que Pedro o negaria por 3 vezes? Porque, a Então, princípio, né, me parece que é como se Pedro não tivesse fé, ou como se Pedro não fosse, de fato, né, um apóstolo que acreditava em Jesus e que Fiel. é fiel. Né? Mas eu não acredito que seja isso, por isso que da nossa dúvida. Qual é esse significado? então, o que acontece? Hoje, com a literatura espiritualista que nós já temos, isso aí até nós botamos num dos nossos livros. Imaginemos só o que seria o mundo se o Pedro não tivesse negado. Nós não estaríamos, talvez não estivéssemos hoje falando do nosso líder, do nosso guia, do guia de uma humanidade. Então, a negação, que embora tenha um lado negativo na interpretação humana, tem um lado positivo na existencialidade de Pedro. Porque se o Pedro não tivesse ficado ali, não tivesse tido aquela reação, possivelmente ele não ficaria ali na condição de encarnado. E ele ficou mais de 30 anos ali na Casa do Caminho, alimentando a fé, a fidelidade, a presença de Deus, a presença do Mestre amado, a presença de grandes consciências, e implantou na sociedade naquele momento, que o tempo de Jesus foi muito curto. Então, nós somos muito gratos à existência de Simão Pedro, e que outros e muitos outros Simões possam aparecer aí negando por uma causa sagrada, por uma causa motivadora. Então, foi uma bênção, porque senão ele morreria. Se a pessoa dissesse, sou sim, com arrogância, com isso, com aquilo, tá bom. Isso serviria para quê? Para ele ser levado à crucificação antes do tempo. Aliás, eles não iam nem crucificá-lo. E aí, crucificá-lo já é com mais elegância, chama mais atenção, tem fotos, tem isso, tem aquilo. Aquilo ali ele seria levado à morte na mesma hora. Tá? E em relação ao Judas, por que ele foi escolhido como discípulo de Jesus, se já existia essa possibilidade dele se desviar do caminho? É igualzinho à oportunidade que nós estamos tendo. Nós não somos perfeitos, somos espíritos em crescimento. Então, nós somos oportunizados. Quantos chegam do outro lado da vida no estado de miséria? Porque quando nós perdemos a garantia, aos 49 anos de idade, nós passamos a ser mais reflexivos. E aí nós vamos refletindo qual o sentido sagrado da vida, onde eu estou, de onde eu vim, por onde eu irei, e vai assim, vai. Então, observemos só o semblante das pessoas acima de 49 anos. Ela já vai plasmando, agora estou com 50, 60, 70, já estou com o pé na cova. Então, muda a saúde, muda tudo, muda tudo. Então,
É nesse sentido que nós vamos ter que ir melhorando, porque quem comunga com a eternidade e a imortalidade deveria ter uma vida muito mais plena para poder exemplificar a esses que ainda se sentem mortais. Nós somos mortais nesse sentido simbólico, mas somos eternos na grandeza espiritual, que todos nós somos portadores. Então, a possibilidade de desviar-se do caminho é a mesma possibilidade de Isso porque seguirmos o caminho reto, né? a lei é uma maravilha, mas ela tem flexibilidade. Porque se a lei fosse tão dura, então como é que nós iríamos exercitar a resiliência? E o livre-arbítrio foi dado por Deus. Então, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser, tá bom. Já sabe que você está plantando tempestade. Vai ter que... Está plantando vento, vai ter que colher tempestade. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Adolfo, porque senão ficar confuso. Uhum. Quando prenderam Jesus, né, o Judas foi lá, deu um beijo em Jesus, tal, Jesus foi preso, aí levaram ele para conversar primeiro com Anás, depois com Caifás. E Caifás pergunta para Jesus, né, se ele era o Cristo, filho de Deus, alguma coisa nesse sentido. Aí Jesus responde, né, que sim, que o Filho do Homem vai sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens. Dentro do conhecimento que a gente tem hoje de que Deus, né, é imaterial, né, é a suprema bondade, e todos esses adjetivos infinitos que nós damos a Deus, como é que a gente entende alguém dizer que vai sentar-se à direita do Todo-Poderoso e que voltará sobre as nuvens do céu em algum momento? Como é que a gente Sentar, sentar ao lado direito do Pai, ou é, lado todo da divindade, ele deixou bem claro em várias situações quando ele pegou os exemplos materiais, né? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 pitadas de fermento. Os reinos dos céus é isso. Então, ele usou as figuras conhecidas pelos homens. Então, essa cadeira do trono, imaginemos só, até hoje nós ainda temos reis, ainda temos esses poderosos, ainda temos tanta gente ainda voltada para o ter, porque ainda não conseguiu sinalizar, na sua essência, o ser. Então, é uma linguagem própria para cada época. Quer dizer só, de Jesus para cá, quantos tronos já foram desfeitos? Quantas pessoas, né? Olha o Buda, deixou o seu trono, o seu palácio, e foi deixar uma mensagem na exemplificação para a humanidade. Então, quantas pessoas vivem, pode viver no poder material que for, continua simples, humilde, abraça a todos, conversa com todos, não se coloca-se dentro de uma redoma para se isolar da sociedade menos, né? Menos portadora de bens materiais. Isso nós já temos. Agora, não esqueçamos, Jesus usou muito da linguagem conhecida. O reino dos céus é semelhante ao pescador, que saiu para pescar, pegou tudo que veio, separou os peixes que poderiam ser comidos e os outros foram jogados fora, devolvidos ao mar. Quer dizer, para quem ele falou? Ele não falou para a elite, falou para os pescadores, falou para aquelas pessoas no seu universo conhecido. E assim ele foi usando todas as colocações que ele fez, todas as parábolas que ele colocou. Mas em mais de uma vez ele menciona, né, de estar ao lado direito, não é? Então, mas é uma linguagem que, vamos dizer, já era conhecida na época, porque nós sempre sabemos que não é de agora que nós temos essa noção de positivo e negativo, né? O lado direito é o positivo, o lado esquerdo, o homem, o Silvio é o lado positivo, a Ritinha é o lado negativo. Isso são conceitos humanos, né? Então, a direita do pai. Mas hoje nós temos a grande síntese de Pietro Baldo. Não existe essa possibilidade do homem ser o positivo e a mulher negativa. Não, tem polaridades contrárias, mas complementares. Porque se no universo não existisse a diferença de polaridade, nós estaríamos com um universo estático. E o universo é dinâmico para manter a vida. Por isso que essa linguagem das pessoas, até a gente falando que a Terra vai parar agora, que ela vai mudar para circular em outro sentido. Quer dizer, Deus é um baiano, né? Que mudou de ideia.
Quer dizer, é uma coisa assim, coisa de pregação de religião, não é da religiosidade. Deus é a perfeição absoluta, em nenhum momento ele mudaria de ideia para que o planeta girasse no sentido contrário à sua própria criação. E dá a impressão que a pessoa não tem noção de que o equilíbrio do sistema solar e do universo, tudo está em harmonia, porque o supremo arquiteto desse universo chama-se Deus, a perfeição absoluta. Adolfo, a gente não pode, né, falar na crucificação de Jesus sem falar em Pilatos, né? Nós sabemos que Pilatos era um político, ele necessitava ter uma boa relação com o Sinédrio, mas lendo aqui o Novo Testamento, nós percebemos que ele não via nenhum mal em Jesus, ele não percebia que Jesus era um malfeitor ou que Jesus devesse, né, a exemplo do que queria o pessoal do Sinédrio, ser crucificado. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que ele acabou cedendo à vontade do Sinédrio, né? Uma vez que ele colocou lá para o povo escolher, e o Sinédrio influenciou o povo a escolher Barrabás. Mas como é que a gente interpreta, então, o ato final de Pilatos, né? Dizendo que lavava as suas mãos do sangue daquele, né, Do possível inocente. inocente? Então, o que acontece? Vai cair na mesma situação que nós falamos há pouquinho, do livre-arbítrio. Ele arbitrou. A pressão foi muito grande. O próprio Sinédrio já tinha elaborado aquela situação. Então, já tinha pessoas ali que foram honorificadas, pessoas ali que receberam suas gratificações, porque já estava tudo alinhavado. Então, quando o um partido A se colocou contra o partido B, imaginemos só, ou o partido B contra o partido A. Então, já está em tudo ali, levanta a sua bandeira, dá. Então, quando eles gritaram, isso aí já está na obra, o Matias já cita também, quando eles gritaram, crucifica-o, então aquilo ali já foi tudo combinado, tudo certinho. Não tinha nada. Agora, o Pilatos era um espírito que já tinha uma certa consciência, mas ele ficou num estado do outro lado da vida muito miserável, muito, muito mal. E em 1996, ele se apresentou aqui no nosso grupo em Niterói, no Rio de Janeiro, Brasil. E ele chegou fazendo muitos movimentos assim nas mãos, através das mãos dos médiuns. O Luiz Guilherme Correia, o médium. E aí, depois que ele falou algumas coisas e tal, eu perguntei, ô companheiro, por que você está com essas mãos assim? Aí ele parou, fez aquele semblante de introspecção e falou, companheiro, quantas maravilhas nós poderíamos realizar com as nossas mãos. Olha o que eu fiz com as minhas. Eu lavei diante de um acontecimento tão sagrado. Eu sou Pôncio Pilatos. Então, você vê só que a consciência fica séculos, milênios, milênios, milênios. Mas aí, numa outra oportunidade, ele já estava mais refeito, e ele falou, eu sou Pôncio Pilatos, mas eu tive uma encarnação mais recente, eu fui Jean-Jacques Rousseau, aquele que escreveu As Maravilhas para a Condução da Sociedade Francesa. E aí, em 97, mais ou menos, ele se despediu, dizendo que ia reencarnar, mas não falou onde, e também nós só admitimos, teoricamente, que ele já está aí encarnado com 20 e poucos anos. Jean-Jacques Rousseau era a reencarnação de Pôncio Pilatos. Aí imagina só o que é. Ele errou com as mãos sem fazer nada, só o gesto. E veio e escreveu maravilha com aquelas mesmas mãos para elaborar. E até hoje a França ainda utiliza muito do que escreveu Jacques Rousseau. A lei é perfeita, né? Agora, a Rita vai falar É, sobre aquela passagem do são, Longinos. porque tem, na verdade, são duas coisas que a gente queria perguntar, né, sobre, que está no Evangelho e que a gente queria saber se realmente isso aconteceu ou não. Acho que o Ramatiz traz alguma coisa sobre, né? Então, a primeira seria a questão do Longinos, que ele teria, com a sua lança, né, perfurado na altura da costela de Jesus. E isso realmente aconteceu, Adolfo? Para saber se ele teria morrido. E uma segunda, É, Adolfo, até para é. complementar, é aquela questão da coroa de espinhos, né? Porque é dito que fizeram uma coroa de espinho, colocaram sobre Jesus. Esses dois fatos, eles têm, você sabe se eles têm uma O comprovação? Ramatiz cita em Mensagem do Astral que não foi colocada a coroa de espinho.
Isso ali é uma alegoria, é uma maneira de demonstrar para a sociedade. Se fizeram a coroa, não foi colocada sobre Jesus. Mas aí o sentimento religioso de cada época, e até de hoje, ainda nós colocamos para poder ficar uma coisa mais forte, né? Aquele impacto maior. Agora, com relação a Longino, o Longino teve aquela situação, aquela atitude, aquilo, isso, aquilo. Com o tempo, a igreja o canonizou santo. Então, hoje, o nosso São Longino é o São Longino, é o Longino, né? Então, você vê só como é que nós somos. Tem uma hora que a gente perfura o corpo de alguém e depois a gente canoniza para ficar ali adorando, né? Mas tem uma outra história vinda pelo Chico Xavier, com Bé de Campos, falando que ele, o Longino, nos reencarnou e fez parte aqui da administração do Brasil. É o Dom Pedro II. Ok. Dom Pedro II é a reencarnação. Isso está na obra lá na Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é? Eu acho que está também, que fala sobre isso, sobre esse trechinho. Existe, o Adolfo, na situação quando Jesus iria para o Gólgota, né? Alguém precisava carregar a sua cruz. E foi dito que um homem de Cirene chamado Simão foi quem foi, sei lá, Quem carregou essa cruz? carregou essa cruz. Sabe-se alguma coisa além sobre Simão, sobre esse gesto dele, quem foi esse espírito? A gente tem alguma informação a respeito disso? Eu não tenho essa informação. O Simão que nós conhecemos foi aquele Simão, que também não sabemos se é o mesmo, porque também os nomes naquela época eram muito comuns, né? Todo mundo chamava Tiago, chamava Simão, chamava Pedro, era muito comum, né? Chamava Maria. Então, mas nós temos aquela parte do Simão que já era Simeão, né? Não, Simão. Já era um idoso e ele tinha aquela motivação íntima de que os anjos tinham falado para ele que ele não morreria antes de ver a grande luz do mundo. E quando José e Maria vão ao templo, já falamos desse assunto, É. vão ao templo entregar a criança, registrar a criança, naquela época não era o cartório de hoje, então ele vê o casal levando a criança a uma certa distância. Então ele faz aquela colocação que vai ficar para nós sempre. Senhor, Senhor, agora eu posso morrer, pois acabei de contemplar a luz do mundo. Ele tinha visto a criança. Ok. Então, nós não sabemos, porque, repetindo, eram nomes muito comuns naquela época. Não Vamos ver se a sei. espiritualidade dá alguma dica para nós. Pergunta lá, Adolfo. Você que tem esse contato imediato. Então, e em Mateus 27, né, Jesus disse, né, já no É finalzinho, atribuído, né? né, que Jesus É, disse. já no finalzinho ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Por que ele falaria uma coisa dessas? Mas está só a incoerência de quem escreveu, quem montou a Bíblia como uma mensagem para uma humanidade. Então, depois que ele ter dado tantas demonstrações de força, de coragem, de tudo, ter se despedido na última ceia, aquilo ali foi a, a sei lá qual a palavra mais bonita, a coroação de toda a sua tarefa, seu trabalho, ele se despedindo carinhosamente dos seus discípulos, já traçando um perfil como seria a condução do dia a dia da sua mensagem. Então, ele chega no final da vida, já crucificado, já no fio de vida, demonstrar fraqueza? Nada. Então, o que é que nós já aprendemos hoje quando dizem os integrantes da Sagrada Fileira? Somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens. Aos fracos e incapazes ele compreende e ampara. Jesus era um ser forte, deixou para nós o exemplo. E aí, então, Silvestre vem e corrige. Nós perguntamos e ele corrigiu. Ele faz uma prece de gratidão a Deus por ele ter passado pelo que passou, o Cordeiro da Divindade, e aqueles que fizeram parte. Ele também agradece aos que fizeram parte aquele momento, aquele manancial de bênçãos, para que todos nós nos fortalecêssemos. Isso aí está no livro O Evangelho e a Lei de Deus, que nós colocamos, e em outras obras que nós escrevemos.
É um paradoxo mesmo, porque o próprio Jesus, né, antes, ele já sabia tudo o que ia acontecer, né? Então, não faz muito sentido ele falar isso no final, né? E diz o Ramatiz, naqueles momentos que ele estava, antes de ser preso ali no Monte das Oliveiras, ele plasmou, ele estava em oração e plasmou 3 cruzes. Então, É. ali, ele consolidou na consciência dele, na alma dele, que estava chegando no final. Então, E por quando, quê? é, Por que que ele iria fazer essa colocação? pois Isso é é. para espíritos iguais uns a nós. Quando ainda bebê, ele não, né, mandou essa mensagem pro Dimas, né? Que Dimas morreria na cruz ao lado dele, né? Estaria do lado dele, alguma coisa nesse Então, sentido. é aquela passagem, acho que até nós já falamos, uma oportunidade. Foi, falamos sim. Quando o Dimas fala, Senhor, quando chegares em teu reino, lembra-te de mim. É, Jesus responde, o que está na Bíblia. Em verdade, eu vos digo, 2 pontos. Hoje estarás comigo no reino dos céus. Veio a espiritualidade superior através da Federação Espírita Brasileira, é, e fez uma correção no livro Elucidações. Em verdade, eu vos digo hoje, 2 pontos. Estarás comigo no reino dos céus, mas não falou quando. é. Uhum. Então, O, só, o, só quando ele atingir a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, ele vai estar graduado para ir para o reino dos céus. então, utilizando o termo da Bíblia, né, após Jesus ter ressuscitado, ele conversou diversas vezes com os discípulos, tal. Numa dessas conversas, ele pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Alguma coisa nesse sentido. Aí o Pedro, oh, claro, Jesus, claro que eu te amo. Aí Jesus, tá, então, Pedro, apacenta meus cordeiros. Aí Jesus pergunta uma segunda vez, aí o Pedro, oh, Jesus, eu te amo. Aí Jesus, Pedro, apacenta meus cordeiros. Aí numa terceira vez, aí o Pedro, pô, Jesus, tu sabe de tudo. Caramba, por que você está me perguntando aquilo que você já sabe? Aí o Jesus diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E, por fim, Jesus até vai acabar dizendo a Pedro, né, a forma pela qual Pedro vai desencarnar. Mas a nossa pergunta é: o que Jesus quis dizer com essa expressão, mais uma vez, 3 vezes? Pedro, apacenta minhas ovelhas. O que vem a ser isso? Então, o exemplo que nós falamos no início da nossa conversa, Hum, há pouco tempo, era, imaginemos só a responsabilidade que Jesus colocou nas mãos de Pedro. Então, por mais que a gente queira, não esqueçamos que naquela época tudo era mais difícil, mais difícil. Porque hoje você tem um gravador para rever uma mensagem, ver e rever e ver e rever. Então, aquilo ali ficou impregnado na consciência de Pedro e de todos aqueles que fizeram parte daquele conclave, daquele banquete, aquela maravilha. Então, é por isso, e utilizando o número 3, que é um número especial, é um número sagrado, né? É um número mantrânico. Olha, o AUM tem 3 letras. É o mais sagrado de todos os mantras do universo, segundo o Ramatiz. Então, é a repetição para ficar na alma. Porque também, se não tiver a repetição, em muitas situações, a gente não nota. Agora, a insistência de repetir, 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 por que que eu mestre? Por quê? Porque, então, isso é importante para impregnar o nosso consciente e transferir essas informações para o nosso inconsciente profundo. uhum. O, o Adolfo, para a gente finalizar, né, caso depois você queira dizer alguma coisa, também tudo bem. Para mim, né, eu não sei se a Rita tem esse mesmo sentimento, é muito importante, sendo muito importante a leitura do Novo Testamento, né, para nós percebermos que tem ali, né, uma promessa, essa promessa se cumpre. Jesus, por sua vez, fala sobre o Consolador prometido, que eu particularmente entendo que ele está relacionado com a codificação da doutrina dos espíritos, isso se cumpre. E, por último, nós estamos vivenciando coisas que eu entendo que são aquelas que estão espelhadas no Apocalipse de João. Então, no meu modo de ver, é fundamental a nós nos dedicarmos na leitura da Bíblia como um todo, e para quem quiser, né, em especial do Novo Testamento, porque entender a obra de Jesus ou compreender toda essa caminhada
eu acho que é muito importante para que nós possamos nos situar no dia de hoje, para que nós possamos, de alguma forma, né, estabelecer de que lado nós estamos ou o que nós necessitamos, né, para essa nossa caminhada mais espiritualizada. Na sua opinião, é possível vivermos sem conhecer um pouco da obra de Jesus? O mundo tem Então, um outro caminho diferente desse? a palavra viver é que nós temos que ter cuidado, porque o vegetal, o mineral, o animal irracional também estão tendo vida, estão vivendo. Agora, viver motivado pela causa sagrada, que é deixar para o mundo rastros luminosos, isso aí nós temos que conhecer, porque é o melhor modelo, né? Ele sintetizou as leis do Criador. E esse evangelho material que nós temos aí, ele expressa milhões de vezes mais do que aquilo que não está escrito. Porque nós temos ainda, pela nossa pequenez espiritual, nós dependemos muito da forma material. Não conseguimos perceber a sutileza. Esse item que nós temos aí, que está na Bíblia, é verdade, eu vos digo, hoje estarás comigo no reino dos céus. Isso aí é uma alegoria, porque hoje nós já conhecemos a lei de causa e efeito. Toda ação gera reação. O Dimas, mesmo ele com a humildade, pedindo, Senhor, lembra-te de mim quando estiver em teu reino, mas ele era um ladrão, roubando dos ricos para dar para os pobres, mas continuava um ladrão. Porque a lei é muito clara, toda ação gera uma reação. Se ele teve uma ação que pode ser considerada boa, porque tirava dos ricos para dar para os pobres, mas continuava roubando. A lei não tem esse atenuante. Roubou, está condenado, né? Agora tem o atenuante chamado prática da caridade. Quem tirou o que não é seu, ou quem fez uso do que não é seu, tenha a coragem de devolver à sociedade em forma da caridade, para não precisar conviver com as dores, com as perdas, com o sofrimento. Então, praticar a caridade de maneira incondicional, simplesmente servir. É muito mais gostoso do que ficarmos aí nas agruras das nossas doenças, desencontros sociais, perdas substanciais, quando nós já temos conhecimento de que a prática da caridade desinteressada é um excelente atenuante para nossas provas e expiações nas escolas primárias. Ok. Eu vou dizer que, assim, você falou do Evangelho, não sabia o que eu pensava sobre. Eu muitas vezes tentei ler o Evangelho e não conseguia entender nada. E aí eu contei até para o Silvio que hoje, lendo, mesmo tendo algumas situações meio difíceis, né, de compreender assim à primeira vista, mas, no geral, dá para a gente tirar muita coisa do Evangelho, sim, mas a partir do quê? Das leituras também que a gente já faz normalmente, né? E todas essas leituras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho à Lei de Deus, o seu livro, os livros do Ramatiz, todos elucidam muito, né, as questões do Evangelho. Então, lendo essas obras, realmente, quando a gente volta para o Evangelho, dá para compreender, assim, tirar a essência, né, das palavras aqui com muito mais facilidade. Então, conhecimento é tudo, né? A gente precisa realmente sempre estar se aprofundando, né, e se aperfeiçoando. Cada leitura realmente nos dá um pontinho a mais assim de conhecimento, de compreensão dessas letras aqui do Evangelho, né? Vocês não esqueçam que o Novo Testamento é arrematado com o Apocalipse. Então, enfrentemos o Apocalipse também. Quando vocês quiserem, vamos falar sobre o Apocalipse, né? Ou Gênesis do Allan Kardec. Ok, Ok. vamos fazer. Então, já podemos marcar. Vamos fazer antes que passe o período, né? Já estamos aqui na transição, então antes que ocorra a transição propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre, né? Não Vamos, esqueçamos que nós marcamos, e aí fica para vocês em todos os recantos, uma reunião dia 22 de dezembro, onde nós vamos fazer uma celebração com a divindade suprema do nosso planeta, que é o Cristo planetário, tendo Jesus e milhões de outros espíritos, aproveitando a vibração do Natal, uma oração para a Terra, né? ok. Então, nós vamos fazer uma ceia com a celebração divina, tendo a convicção, a força da divindade, representada por Jesus,
quando nós estaremos comemorando mais um aninho que ele passa nas nossas aspirações. Ok. Ok. Então, Adolfo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Então, de fato, nós não encerramos, né, o estudo do Novo Testamento, já que você até já sugeriu um tema adicional para a gente falarmos de João e da transição planetária. Mas, a princípio, muito obrigado. Vamos pedir ao pessoal para não esquecer de visitar o nosso canal, de dar o seu like, Deixar seu comentário, suas sugestões. né? E que vocês, né, possam, né, até mandar críticas para a gente a respeito desse trabalho ou sugerir novos trabalhos. Né? Isso aí. Então, mais uma vez, Adolfo, muitíssimo obrigado. Você quer Valeu, deixar uma Adolfo. última palavra? Está tudo certo. Está tudo Valeu, certinho. Adolfo. A última palavra é essa do dia 22. Nós vamos preparar uma ceia de altíssimo nível, Ok. quando a essência é o manar da divindade. Estaremos aí em espírito. Valeu, Adolfo. Muito obrigado. Um ótimo dia para você, Adolfo. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Saúde e Adolfo. paz. Valeu. Obrigada.